pessoal, essa foi a segunda parte da nossa entrevista com o Ricardo Berna. Se você ainda não assistiu a primeira, corre aqui na nossa descrição desse vídeo, clica no link e vem assistir. Show, Berna. O Muricy é um grande técnico, né? E é bom se sentir útil dentro do clube, né? Ele faz com que todo mundo se sinta à vontade. Bom, você ficou marcado aí pelas ótimas partidas em 2010, mas também pela declaração após aquele empate de 0-0 com o Inter, né? Que você agarrou tudo, né? Até pensamento você tá... E aí, uma frase que até hoje a gente repete aí nas redes sociais, né? A torcida tricolor repete nas redes sociais, que é quando questionam, né? Perguntam pra você o que você achava da diretoria tá procurando um outro goleiro para 2011. E você respondeu se isso ajudaria o Fluminense, né? Isso vai ajudar o Flu a ser campeão? Então não interessa. Essa frase, Berna, foi algo planejado ou foi algo que saiu assim na hora? Essa pergunta só confirma o que eu falei anteriormente, né? Para mim, um cara que eu gosto de brincar, falar que eu joguei em todas as vitaminas em São Paulo, porque eu joguei a série A1, A2, a B1, a B2, né? Todo ano de vitamina. Então, para um cara que veio de baixo como eu, construindo a carreira e construindo mesmo passo a passo, né? Foi um escalonamento, uma escadinha, né? E chegar num grande clube como o Fluminense, no anonimato, mesmo tendo vindo de um grande clube como a América, um grande formador, né? Mas que não tem hoje assim o status que tem o Fluminense, conquistar espaço da forma como aconteceu para mim é uma conquista, um motivo de grande satisfação. E naquele jogo, eu lembro que aquela semana foi uma semana que a gente estava vivendo uma pressão muito grande por parte da imprensa, questionando a contratação de jogadores para o ano seguinte. A gente estava ali no meio da temporada, né, e buscando com chance de conquistas, né? E o atleta, ele olha o objetivo, particularmente aquele que se preocupa com a causa do clube, né, que assina o contrato e realmente veste a camisa, ele se preocupa com a meta em comum que o grupo tem. E comigo era dessa forma, eu sempre busquei vestir a camisa e honrar as coisas do clube, né, baseado no contrato que eu já havia assinado, eu assumi o compromisso, eu entendia dessa forma. Então eu olhava os problemas do clube, eu me interessava pelas dificuldades para trazer soluções. E essa solução, muitas vezes, ela pode vir de dentro de campo, sim, porque nós somos ali como um carro-chefe, né, para puxar toda essa locomotiva, né, que é o futebol dentro de um clube. Tem muitos departamentos, tem muitas coisas que envolvem, patrocínio, marketing, comercial, enfim, jurídico, tem o próprio staff, tem muita gente que faz os títulos acontecerem, mas o jogador ele tem uma responsabilidade especial, que é ganhar jogos, né? E são as vitórias que trazem um benefício ainda maior para outros departamentos, né? Porque, comercialmente falando, o futebol é um negócio, né? E negócios vivem de lucro. E o lucro depende de conquistas, né? De dinheiro. Então, falar sobre isso não é problema algum. Entendendo dessa forma, fica mais fácil cada um assumir o seu compromisso, a sua responsabilidade e separar essas questões, né, relacionadas a valores, ao que impede a cada profissional a entender a sua responsabilidade dentro do grupo. E quando eu fui para aquele jogo, eu fui realmente bastante incomodado com tudo que vinha sendo dito, porque eu já tinha uma história, uma trajetória dentro do clube, sabia que tinha vivido algumas injustiças também, mas, enfim, como a política, as coisas dentro do clube funcionavam, e eu buscava sempre assimilar, respeitar e dar continuidade na minha sequência dentro do clube, porque eu acreditava muito que teria oportunidades. E ali, saindo do campo, com aquela partida encaixada, foi uma afirmação naquela temporada, para mim, para o time, que manteve a liderança, sabe, tinha um peso muito grande, por isso que eu narrei todo esse histórico, para mim particularmente. Então eu falei com sinceridade, foi meio que até um desabafo ali, mas que virou meme aí, a galera até hoje, talvez por sentir essa identificação que eu sempre tive pelo clube, se sentiram representados, né? E até hoje torcedores me param na rua. Por isso, quando você falou, eu já dei risada, né? Porque os torcedores me param na rua e antes de cumprimentar ou falar qualquer coisa, falar, cara, adorei aquela resposta que você deu na entrevista do jogo do Inter. Acredito porque o torcedor se identifica com esse atleta que realmente veste a camisa do clube. E comigo sempre foi assim. Então, acredito que foi
Acredito, não, tenho certeza, tenho convicção, foi bem espontâneo e tem a ver com toda essa história. Uma frase marcante, Berna. E com certeza a torcida se sentiu representada. Berna, apesar, né, de 2010 ter sido um ótimo ano, em 2011 o Fluminense foi atrás de um outro goleiro, que foi o Cavalieri. Você se sentiu desprestigiado por não ter seguido como titular do Fluminense? Sim, me senti bastante desprestigiado e pouca gente sabe, mas eu treinei a pré-temporada inteira sem contrato, né? Eu apresentei por livre e espontânea vontade, né? Enfim, eu sabia que tinha meu espaço ali e isso deveria ser resolvido, ser discutido, mas não havia uma vontade direta, né, por resolver essa questão inicialmente. A vontade era bem indireta e pelas circunstâncias que eu conquistei dentro de campo. Então, são muitas coisas que influenciam, né, questões políticas envolvidas, questões comerciais, e a principal delas, acredito que seria ter que justificar uma contratação, porque a contratação do Cavalieri pouca gente sabe, mas já tinha sido feita na metade da temporada anterior. Então, para se justificar essas decisões, às vezes acabam articulando com algumas situações, e uma delas que eu entendo que quiseram articular, eu entendi, senti dessa forma, foi justamente com a minha renovação, porque meu contrato acabava em dezembro. E aí que eu valorizo a postura, a atitude do treinador. O Muricy, no caso, ele não teve nenhuma conversa comigo, pelo contrário, foi totalmente imparcial, né? Se eu fosse aqui ser mimizento, né, eu poderia reclamar, falar, pô, o Muricy não me deu moral, não sei o quê, nem veio falar comigo. Mas não, ele sabia o papel dele frente ao clube, sempre foi muito profissional e ele mesmo falava, meu negócio aqui é trabalho. Então ele foi muito profissional comigo, foi muito correto, né? Um cara que eu tenho uma eterna gratidão a ele. E mesmo nessa pré-temporada, não tivemos nenhuma troca de conversa e ele trabalhava com o material que o clube dava para ele trabalhar ali na mão. Então, aos poucos eu não fechava contrato, ninguém me procurava, eu não procurava ninguém, as coisas não eram resolvidas. Houve uma conversa em dezembro, mas não houve entendimento e as coisas se estenderam. E pouca gente sabe, mas eu só atuei porque a documentação do Cavalieri não ficou pronta no início daquela temporada seguinte. E aí eles foram obrigados a me procurar para resolver a situação, né? E, enfim, foi uma conversa bem desafiadora, mas quando a gente trabalha com a verdade, coloca os fatos, para mim, contra fatos não tem argumento. E o que eu estava pleiteando naquele momento não era nada demais perto da situação que o clube tinha conquistado e da contribuição que eu tinha dado. Então, eu me senti, sim, bastante desprestigiado, mesmo na minha renovação. E um detalhe importante, eu acho que cabe frisar também, eu recebi uma proposta do Corinthians, na época, o empresário me ligou da Sala do Sanches, questionando se eu já tinha assinado o contrato, e eu estava sem contrato na pré-temporada, no hotel, e confesso que ali, por mágoa até, eu pensei em deixar o clube, isso poderia ter acontecido, mas eu repensei a situação e decidi permanecer porque foi uma conquista realmente e que eu vi muito mérito e era o momento de colher os frutos. Então eu fui pelo que eu considerava mais certo, mais correto, até pela imagem, né, que eu já tinha construído ali frente ao clube com os torcedores. Então foi uma situação bem delicada, bem chata para mim, para minha família que acompanhou tudo, mas que no final acabou dando tudo certo. Tudo bem que com 2 jogos eu fui sacado do gol novamente, mas até com a corrida do torcedor eu acabei voltando ao gol e pude dar sequência ali até a chegada do Abel. Que bom, Berna, que deu tudo certo no final, né? E como foi o seu processo de desligamento do Fluminense que aconteceu em 2013, né? Você acha que foi a hora certa de sair? Você não tinha um sonho de encerrar a carreira assim no seu clube do coração? Tinha esse sonho, foi um sonho realmente interrompido e assim, outra coisa que pouca gente sabe também, mas naquele momento eu tinha um problema muito grave particular, a minha família teve um problema muito sério e eu não estava feliz, eu estava no maior clube do país no momento, meu maior patrocinador, um dos goleiros mais bem pagos do país, e já tinha ali 1 ano e meio na reserva, jogava pontualmente quando o Cavalieri era convocado para a seleção,
né? Uma situação que, se eu tivesse dado sequência, era o que eu buscava, o meu sonho, mas o Cavalieri foi mais feliz. E a situação incomoda qualquer atleta, né? Ficar na reserva, não ter oportunidade. Então, naquele momento que minha família passou por problemas, eu comecei a repensar a minha vida. E eu vi que naquele momento eu tinha tudo que qualquer jogador queria ter e não estava feliz, né? E foi quando eu fiz um balanço geral e decidi mudar os rumos da minha vida. Assim, eu vou ser bem transparente aqui, não tem por que não falar isso, até porque é a verdade. Em meio a muitas turbulências que eu estava vivendo, eu fiz uma oração. Há muito tempo eu não orava a Deus, né? Esse ser superior que está acima de todos nós, assim eu acredito. E eu não, há 4 anos assim, eu não fazia nenhuma comunicação com ele, a não ser falar com uma pessoa qualquer, assim. E em meio a todos esses problemas, eu fiz uma oração e pedi para Deus reconstruir minha vida, reconstruir minha família. E aí iniciou-se um processo na minha vida que não me arrependo das decisões que eu tomei. Se tivesse que pagar para passar por tudo que eu passei desde então, até inclusive a decisão de sair do Flu, por tudo que eu aprendi, e para chegar nesse momento e estar aqui falando com você nessa entrevista, eu pagaria para passar por tudo novamente, porque me fez enxergar algo que foi fundamental. E é aqui que eu resumo, né, tudo que eu vivi naquele período. Porque nesse processo eu aprendi que, por mais que eu tivesse conquistado tanto, eu não estava feliz e satisfeito porque eu não estava congruente com os meus valores em relação à minha comunicação. E eu explico isso. Eu colocava o meu trabalho acima de tudo na minha vida, era o primeiro lugar na minha vida. Em segundo lugar, eu colocava até meus amigos, porque para me relacionar bem no trabalho era importante para fazer bons contratos e dar uma sequência, pensar na coletividade do clube. Então, eu estava sempre me relacionando muito com os colegas de clube. E em terceiro lugar, eu colocava minha família, minha esposa, minha filha, meus pais. Eu já não tinha muita comunicação mais com meus pais, com minhas irmãs. E quando eles tiveram esse problema grave, acabou que eu caí na real, né? E olhei para minha vida e vi que eu também tinha problemas sérios a resolver, que quando eu parasse de jogar, esses problemas iam permanecer, porque o futebol está inserido na minha vida e não o contrário. E ali eu entendi que o meu maior valor, que era Deus, eu comunicava em último lugar, né? O meu trabalho, que era terceiro lugar, depois da minha família, eu comunicava em primeiro, e aí eu entendi por que eu não conseguia ser feliz tendo conquistado tanto. E aí, né, eu fiz nessa oração, eu pedi a Deus que me mandasse uma proposta, se fosse o caso, ter que sair do Fluminense. E aí o racional na hora falou: você tá maluco? Sair do Fluminense? Né? E isso eu nunca contei para ninguém, eu tô contando em primeira mão aqui para vocês. Que bom! E assim, eu senti algo muito ruim quando o meu cognitivo voltou a falar mais alto, sabe? Eu queria sentir aquele algo bom de quando eu estava fazendo aquela oração, eu senti. E aí eu falei: ok, é isso, eu quero sentir isso de novo. Então, se for o caso, manda uma proposta que eu saio. Um mês depois eu estava em Orlando, na intertemporada com o Flu, e uma pessoa que era para eu ter conhecido 8 anos antes, estava morando em Orlando, era um agente FIFA, tinha uma construtora lá, e ele era filho de uma pessoa que arrumava o carro na oficina mecânica na periferia de São Paulo, que é da minha tia, irmã da minha mãe. Aí eu senti aquela mesma sensação boa da oração que eu fiz, e acabei seguindo esse instinto. Foi muito assim, algo assim, mais relacionado à minha transcendência mesmo, do que algo de pensar a carreira. Eu lembro que no meu último treino no Flu, o Abel falou: Berna, você tá maluco, Berna? Você vai sair do Fluminense para ir pro Náutico, você vai fazer o que lá? Porque o Náutico tem o histórico de não pagar os seus jogadores, né? Ele falou: você vai fazer o que lá, cara? Você vai sair do Fluminense para ir pro Náutico? E eles tinham feito uma proposta realmente melhor, até financeiramente, que a do Flu, e o presidente falou diretamente comigo, me fez promessa. Enfim, foi um caso que até ficou equacionado. Deus cuidou de todos os detalhes, por isso que eu chego aqui hoje, tantos anos depois, celebrando os 10 anos daquela conquista, e falando desse episódio, esse momento da minha saída, com tanta propriedade, com a certeza de que fiz o melhor realmente para a minha vida, para o meu emocional, né, para tudo que eu ainda posso realizar, tanto no futebol, como na minha vida com a minha família, com as pessoas que eu amo, com os meus amigos, com aqueles que tiverem acesso a mim. Enfim,
Hoje eu sou um cara mais maduro, me sinto muito mais pleno do que me sentia naquela época, justamente por ter tido a oportunidade de decidir comandar minha vida e não reagir mais às circunstâncias, né, e evitar equacionar essas questões que também são emocionais e são muito importantes, inclusive dentro de campo. Com certeza. Que bom, Berna, que além, né, das suas conquistas profissionais, você conseguiu aí conquistar coisas pessoais, né, que a família é nosso bem maior. Bom, sobre 2013, né, que a gente estava falando aí sobre isso, você não ficou até o final, mas o elenco tinha muitos jogadores de 2012. Por que você acredita que o Fluminense brigou pelo rebaixamento? Olha, eu acho que a liderança faz todo sentido. E essa liderança, ela começa extra-campo, né? Brigou, eu falei brigou com o rebaixamento não, né? Brigou contra o rebaixamento, é claro, né? Entendi a pergunta. Perfeito, Joia, entendi a pergunta, obrigado. Assim, eu acho que, acho não, tenho convicção. A liderança, ela faz toda a diferença. E essa liderança, ela inicia com quem comanda o futebol, não só com os jogadores dentro de campo, ou até mesmo o treinador. O treinador, eu me lembro quando eu pensei em parar, encerrar minha carreira, eu liguei para o próprio Abel para buscar conselhos, né? E ele me falou algo que eu não esqueci. Ele falou, Berna, se você gosta dessa área de gestão, parte para a gestão, cara, porque o treinador é muito limitado a atuação dele, né? Qualquer problema eles descontam na gente e querem demitir, sabe? Quando você sabe que às vezes o problema não é seu e dá para mascarar muito isso. É difícil você ver algum dirigente falar assim, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você sempre vê eles apontando alguém ou não nem aparecendo para dar satisfações. Por isso que eu valorizo aqueles que dão a cara, né? E vão lá e falam dos problemas, mesmo dando arma para os oponentes, para a oposição, porque esse cara mostra que ele tem propriedade e domínio daquilo que ele está fazendo. E isso é fundamental para se ter uma gestão competente, evitar a gestão temerária que endividou drasticamente os clubes brasileiros nos últimos anos. E é pensando nisso, vivendo a carreira em alto nível como eu vivi, tendo conquistas e aprendendo com os melhores, né, dentro e fora de campo, que eu falo isso com convicção. Né? Naquele momento, eu falo pela minha situação. Eu fui procurar o dirigente, quando eu recebi a proposta do Náutico, ainda em Orlando, eu procurei o dirigente e falei da minha vontade de estar renovando com o clube. E eu ouvi desse dirigente que nem a situação dele estava resolvida ainda, como é que eu queria que ele resolvesse a minha. Pelo histórico que eu tinha no clube, eu achei até petulante da parte dele falar isso. Mas foi ali que eu decidi seguir minha vida. Então eu falei, poxa, o clube merece? Merece, mas tem pessoas à frente das decisões e os momentos, né? A Bíblia fala que quando um rei sábio assume, né, o povo se alegra, mas como um rei tolo assume, são anos de lamento, de destruição, enfim. Isso cabe também para os clubes de futebol, na minha visão. E foi o que aconteceu naquele ano. Berna, você falou aí sobre gestão, além de você ter sido goleiro do Fluminense e de vários outros times, agora você tem várias formações, você é profissional de educação física, gestão e direito esportivo. O que você está fazendo aí da sua vida? Você pretende um dia voltar para o Fluminense em alguma dessas áreas? Seria um sonho poder voltar para o Fluminense em qualquer área, né? Eu me lembro da minha despedida, eu fiz o marketing pediu que eu gravasse um vídeo e eu relutei muito porque o que eu ia falar, né? Como é que eu ia justificar? Até porque eu não tinha certeza de muitas coisas, né? Foram muitas as vezes que eu questionei até essa oração que eu falei que eu fiz e depois Deus acabou trazendo confirmações para minha vida, mostrando realmente que existe algo maior e que não tem uma pessoa no mundo, por tudo que Deus me mostrou, que consiga me convencer de que Deus não existe. Né? E que Ele abençoa aqueles que fazem as coisas certas. As coisas certas, que eu digo, é aquilo que agrada a Ele, não aquilo que eu quero, aquilo que meu coração quer. Agora, naquele momento, eu me lembro que na despedida eu falei que o meu sonho era conquistar uma Libertadores, porque nós batemos na trave de uma Sul-Americana, de uma Libertadores, e sabe, tá aqui ainda, sabe? Então, de repente, se fosse com o Flu, melhor ainda, né?
que aí já lavava a alma dobrado, né? Ficava lavada de vez. Mas a gente sabe que existe um caminho a ser percorrido. Eu ainda não atuei como gestor em nenhum clube, recebi um convite da Portuguesa que não se concretizou por questões políticas também, quando eu decidi encerrar minha carreira. Depois disso eu ainda acabei atuando mais, e aí quando eu parei de jogar, realmente eu foquei muito na família, nas minhas empresas. Hoje eu tenho uma empresa de palestras, consultoria em empresas, eu gosto muito de levar a expertise do esporte para essa área. Eu também tenho especialização em análise comportamental, que eu sempre fui apaixonado por, então, entender as pessoas, para mim, é fundamental para eu me conhecer melhor e saber lidar com esse processo de reorganizar a minha comunicação, né? Se eu falei que eu não organizava meus valores, é porque eu comunicava muito mal, digamos assim. Eu me lembro até do Muricy. O Muricy falou uma vez para mim naquela temporada, a única vez que eu lembro que eu conversei com ele dentro de campo num treinamento. Ele parou, bateu um papo e falamos de questões do jogo que estava por vir, se eu não me engano era o jogo contra o Grêmio. E aí eu sorri para ele, que eu vinha muito bem, confiante, né? E era o terceiro jogo, a gente só tinha empatado até então, né? E aí eu falei, calma, professor, a vitória vai chegar. E eu passei essa confiança para ele, ele olhou e falou, você é bom, moleque, só que tem hora que você fala demais. Ele falou, você se mete em coisa que você não tem que se meter. E aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, cara, eu sou tão quieto, tão calado, né? Eu falei, eu devo comunicar muito mal mesmo pro cara falar. A única vez que o cara fala comigo, ele fala isso. A segunda foi na celebração do título, ele veio falar a mesma coisa na frente da minha esposa e dizer que estava muito feliz por mim, porque ele gostava de mim, pela pessoa, por tudo que eu representava ali dentro dos trabalhos. Enfim, lembrei aqui agora e quis comentar, mas eu comecei a lembrar das minhas empresas, falei de palestras, da empresa de palestras, né? Eu fiz grandes trabalhos em grandes empresas, FedEx, Porto Seguro, e assim, eu gostei bastante, mas eu percebi que eu estava meio que fugindo de algo que é meu, sabe? Eu estava me afastando da área que é o que eu sempre vivi. Eu nunca trabalhei com outra coisa, eu sempre fui atleta, e o esporte é a minha vida. Tudo que eu tenho, que eu proporcionei para minha família, para mim, veio do futebol. E eu tenho muita informação hoje, muito conhecimento, né, até da parte de gestão, fiz faculdade de educação física, e deixar isso obsoleto, não transmitir conhecimento, né, seja como treinador, seja como dirigente, seja como auxiliar, ou até como preparador de goleiros, mas alguma coisa dentro do futebol para estar vivendo aquele dia a dia, conversar com as pessoas do meio, né, e transmitir esse conhecimento seria até um desserviço, né? É assim que eu considero. Então, hoje bem resolvido emocionalmente com relação a todos esses aspectos dos quais eu já falei muitos para você, que me machucaram bastante durante muito tempo. Hoje eu falo com naturalidade porque eu vejo que pessoas passam pelas nossas vidas, né? E aquelas que permanecem são realmente aquelas que vão fazer diferença quando a gente precisar. Então eu percebi que eu não preciso de ninguém, mas que eu posso servir muito. E esse servir que sim me agrada. Então é pensando nisso que eu estou planejando a minha volta para o futebol, tenho essa vontade, sim, de voltar a trabalhar no Fluminense, mas também de fazer como o Rogério Ceni, por exemplo, né? Encerrou sua carreira e vem performando, mesmo com muitas críticas, eu tenho certeza que é um cara que vai emplacar e vai vencer na carreira como treinador, porque ele é muito competente, né? Mas tem muitos aspectos que envolvem, não é só você conhecer, né? Você tem que saber comunicar isso, você tem que saber se relacionar com as pessoas, conhecer os seus limites, respeitar os seus limites, respeitar o limite do próximo também, isso é muito importante, né? Então, são muitas valências e todo esse aprendizado eu venho tendo, né? Desde que eu saí do Fluminense. Se eu tivesse permanecido ali, talvez o Fluminense seria uma zona de conforto para mim. Eu quero um dia poder voltar assim e retribuir à altura tudo que o Fluminense proporcionou para minha vida. Tomara, Berna, vou ficar aqui torcendo para você voltar e dar esse título que a gente tanto quer pro Fluminense, que é o título internacional, principalmente a Libertadores, que fica aqui, né, engasgada. Eu não vou dar nada, não. É um trabalho de muita gente. Para acontecer um título com o Libertadores, tem muita gente envolvida. Tem que ter muito trabalho, né? Mas eu aprendi com os grupos que eu fiz parte e fomos campeões, que é um ambiente de confiança que promove as conquistas. Isso eu aprendi e as minhas palestras são pautadas nesse conceito.
que eu aprendi em neurociências, em psicologia positiva, tudo isso, além da bagagem como atleta, né, na experiência prática, tudo isso eu consegui transformar num programa que é o que eu apresento nas minhas palestras, inclusive, que certamente eu vou levar comigo na minha didática, seja no ramo que eu for trabalhar e atuar. Legal, Berna. Bom, pra gente finalizar aqui, eu quero falar sobre o assunto de 2011. Que houve aquele episódio com Emerson Sheik, dele ter cantado lá a música do nosso rival, mas outros também cantaram. Como você reagiu àquela situação? Você acha que a rescisão de contrato foi a medida correta? Não tenho como dizer para você se foi correto ou não. Por quê? Porque aquela situação não foi da situação do ônibus em si, né, onde ele cantou a música do rival e acabou sendo rescindido o contrato dele. Foi uma situação que foi se construindo ao longo do tempo. Eu me lembro que quando o Muricy ele pediu para sair do clube, né, ele deixou após uma partida, se eu não me engano, um clássico, até contra o Botafogo, se eu não me engano, no Engenhão. E nós chegamos, o vestiário foi um caldeirão, porque o Muricy anunciou no vestiário a saída dele, e os jogadores ficaram inconformados, porque ele tinha conquistado a todos, e ele expôs, né, o motivo da saída dele, que tinha a ver com o relacionamento com o presidente na época, o Peter. E eu me lembro que o Sheik foi um jogador que... Peter dentro do vestiário, né, porque ele foi comunicado ali também, então ele foi até o vestiário, e o Sheik passou na frente do presidente, apontou o dedo na cara dele e falou: você é responsável por isso, você é culpado por isso. Então ali já deve ter começado alguma situação de revés entre os dois, né? Então que culminou, né, naquela situação onde ele fez aquela brincadeira no mínimo infeliz dentro do ônibus e acabou gerando a rescisão de contrato dele. Essa é a verdade. Agora, o que aconteceu nesse meio tempo, só eles podem esclarecer para vocês. Para dizer que foi errado, né? Ele é um grande jogador e poderia ter nos ajudado muito naquela Libertadores, não tem dúvida. Já visto que ele fez no Corinthians depois, né? Com certeza. Berna, muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Você é um cara sensacional. Você quer deixar algum recado para a torcida tricolor? Cara, amo vocês. Obrigado por estar aqui sempre. E saudades. Obrigada, Berna. Nós também te amamos e também estamos com saudades. A gente espera que você retorne algum dia aí pro Fluminense em alguma área. Muito obrigada pela entrevista. Um beijo, saudações tricolores. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada, Berna. Então é isso, galera. Esse foi o Berna. Espero que vocês tenham curtido nossa entrevista. Foi muito boa. E até a próxima, que vocês continuem acompanhando aqui o Marcom 10 e também todo o canal do Netflix. Tchau!